Dia da prova chegando, cuidado para não cair em armadilha envolvendo orações adjetivas explicativas e orações adjetivas restritivas. Atenção redobrada para não confundir oração adverbial causal com oração coordenada explicativa. Para que você não caia nessas armadilhas, vamos verificar como que isso acontece, como que nós podemos identificar e estabelecer diferenças entre essas orações. É muito importante que no dia da sua prova você ser capaz de identificar e estabelecer diferenças entre a oração subordinada adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa, bem como a diferença entre a oração adverbial causal e a coordenada explicativa. Já em princípio, eu chamo a sua atenção que as orações adjetivas desempenham a função de adjetivo. Então, vamos olhar como que nós poderemos ser capazes de ter uma absoluta certeza na classificação dessas orações. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser classificada entre oração adjetiva restritiva e adjetiva explicativa. Muita atenção com a nomenclatura. As adjetivas restritivas, elas apresentam uma ideia de restrição, de particularização. Quando eu digo que os candidatos que chegaram no horário ingressaram na sala, observe, você identifica que essa oração adjetiva, porque ela se inicia com um pronome relativo, as orações adjetivas sempre se iniciam com um adjetivo, e esse adjetivo faz referência a um substantivo antecedente. Observe que esse que pode ser tranquilamente substituído por os quais nas duas orações. Legal? Então, quando eu digo que os candidatos que chegaram no horário ingressaram na sala, observe que ela tem uma estrutura muito parecida com a outra, aliás, a estrutura é idêntica, né? Apenas um detalhe visual vai nos chamar a atenção: os candidatos que chegaram no horário que ingressaram na sala. Se eu quero dar uma ideia de particularidade, de somente exclusão de uns, né? Exclusão de uns, então quando eu digo sem vírgula, que os candidatos que chegaram no horário e ingressaram na sala, significa que somente os candidatos que chegaram no horário, eles ingressaram na sala. Já quando eu digo, olha, colocando as vírgulas, que os candidatos que chegaram no horário ingressaram na sala, eu estou dizendo que todos os candidatos chegaram no horário e todos os candidatos ingressaram na sala. Então, observem que há uma diferença de significado, não é, entre as duas orações, e há uma diferença de classificação sintática. As vírgulas são a sua referência. Com vírgula significa que todos chegaram no horário e todos ingressaram na sala. Adjetiva explicativa, observe que a explicativa não explica nada. Ela me dá uma ideia de totalidade. Enquanto que a outra, sem vírgula, significa que apenas os candidatos que chegaram no horário ingressaram na sala. Então, observe a particularidade. A adjetiva restritiva começa com pronome relativo. A adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas, e a adjetiva restritiva não vem entre vírgulas. Então, observe e lembre, há uma diferença sintática. Uma é adjetiva restritiva e a outra é adjetiva explicativa, e há uma diferença semântica. Na restritiva, apenas os que chegaram no horário ingressaram na sala, enquanto que na adjetiva explicativa, todos chegaram no horário e todos entraram na sala. Relembrando que a oração adjetiva, né, ela tem uma função de adjunto adnominal, função de adjunto adnominal, função sintática de adjunto adnominal e uma função morfológica de adjetivo. Muita atenção agora, porque é aqui onde aparecem
onde acontece uma maior ocorrência de equívocos. Quando eu digo que todos retornamos rapidamente porque fomos convocados para assumir os trabalhos, a convocação para assumir os trabalhos, observe que ela é a causa de todos havermos retornado. A diferença que nós vamos estabelecer entre uma oração subordinada adverbial causal e uma coordenada explicativa, elas têm uma semelhança em termos de estrutura muito grande. É muito importante você lembrar que na adverbial causal há uma relação de causa-efeito. Então, muito importante você lembrar que a maneira mais segura de você estabelecer a diferença é na medida em que você adquire um treinamento para você realmente verificar se a oração que vem precedida da conjunção, no caso aqui o porquê, se ela realmente é a causa do acontecimento relacionado à oração antecedente. Então, observe que nós fomos convocados, né? A nossa convocação ela foi a causa de todos retornarmos rapidamente. Então, esta foi a causa. Então, oração subordinada adverbial causal. Já na oração, choveu porque o chão está molhado. Observe que você toma como referência sempre a oração que tem a conjunção, não a primeira, a oração que tem a conjunção, independente da posição em que aparece. O chão está molhado não é a causa de haver chovido. O chão poderia estar molhado por outras razões. Então aqui nós temos uma causa, nós temos somente uma explicação da afirmação anterior. Então, porque o chão está molhado, choveu porque o chão está molhado, chover, não é? Ele não tem como causa o fato do chão estar molhado. Legal? Dá uma olhadinha, verifica novamente, dá uma olhada no que nós apresentamos, faz exercícios, verifica se realmente você já está com conhecimento adequado, uma técnica, né, suficientemente treinada para que na prova você não seja surpreendido. Muito provavelmente na sua prova você não seja surpreendido ou surpreendida, né? Então é muito importante que você adquira esse conhecimento e essa certeza antes de que